Oi, pessoal, boa noite mais uma vez. Vamos hoje falar sobre os animais em outros mundos, ou em outros planetas. Como eu falei, essa aula é do Dr. Ricardo, como ele não está bem, eu vou estar administrando no lugar dele. Então, vamos lá. A gente encontra essa citação: tudo se encaixa na natureza pelos laços que não podeis ainda compreender. E as coisas mais desiguais na aparência têm pontos de contato que o homem nunca chegará a compreender na sua condição atual. Apesar que, quando foi dito isso no Evangelho, hoje em dia, muitas coisas, graças a Deus, está sendo já mostrada para a gente, porque conforme a gente vai amadurecendo espiritualmente, a gente vai evoluindo, a espiritualidade vai nos mostrando. Continuando, ele pode entrevê-lo pelo esforço de sua inteligência, mas somente quando essa inteligência tiver adquirido todo o desenvolvimento e estiver livre dos preconceitos, do orgulho e da ignorância, e que poderá ver claramente na obra de Deus. Enquanto isso não acontece, suas ideias limitadas lhe fazem ver as coisas sob o ponto de vista mesquinho e restrito. Saiba bem que Deus não pode se contradizer e que tudo na natureza se harmoniza pelas leis gerais que nunca se afastam da sublime sabedoria do Criador. Nós sabemos que as leis morais, essas leis divinas que a gente estuda, são leis imutáveis. A gente vai evoluindo e ela vai estar lá já completa. Não tem o que mudar essa lei. O que tem que mudar somos nós, os espíritos. Em cada reencarnação, nós temos que fazer o papel de uma nova personagem, não repetir as cenas de capítulos anteriores. É o que nós estamos fazendo, aprendendo cada vez mais, e principalmente agora, agindo como estudiosos, como dos nossos irmãos pequenos, da onde nós viemos e para onde nós vamos, torna-se a coisa muito mais segura na nossa evolução. Então, está lá no Evangelho de João, no 14, 1 e 2, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Olha, Jesus já falava que há diversas moradas na casa do meu Pai. E o interessante que hoje veio uma representante aqui na clínica de produtos veterinários, e eu falei para ela sobre essa frase. Ela falou que ela nunca tinha ouvido essa frase, né? Ela é católica, ela nunca, não, desculpa, ela tinha ouvido essa frase, mas ela nunca tinha pensado que essas diversas moradas na casa do meu pai também se refere a diversos, todos os mundos são habitados, né? E mundos ainda, quando a gente sabe que o universo está sempre em expansão, tem muita coisa para ser descoberta nessa imensidão desse nosso universo, né? Porque o universo ele não para de expandir, né? Então, aproveitando isso, que a gente vê aqui no nosso sistema solar, porque Kardec, em 1857, e quando ele começou a falar na Revista Espírita sobre os planetas mais evoluídos e menos evoluídos que a Terra, ele estava se referindo a essa constelação aqui, do nosso sistema solar. E hoje a gente sabe que existe milhões de planetas, estrelas, sóis, né? Então, aqui eu vou mostrar para vocês o que a ciência hoje já fala sobre outros planetas, né? E outras estrelas. Olha que bacana. Olá, tudo bem? Você já deve ter perdido a conta de quantas vezes já ouviu falar em planetas, estrelas e asteroides, não é mesmo? O assunto é fascinante. O problema é que muita gente não sabe qual é o tamanho real dos planetas e das estrelas. Se você é uma dessas pessoas, não se preocupe, nós vamos dar uma mãozinha para você.
Comparando o tamanho dos planetas e estrelas, você vai ver que mesmo Júpiter, o gigante planeta do Sistema Solar, não é tão grande assim. Para que a gente possa comparar melhor o tamanho dos diversos astros e estrelas, vamos observar algumas imagens. A primeira delas mostra que a Terra e Vênus têm praticamente o mesmo tamanho. O raio equatorial da Terra é de 6.378 quilômetros, enquanto o de Vênus é de 6.051 quilômetros, uma diferença não muito grande. Marte, no entanto, é bem menor. O seu raio é de 3.397 quilômetros, ou seja, ele é um pouco maior que a metade da Terra, mas é 30% maior que Mercúrio, que tem 2.439 quilômetros de raio, que por sua vez é o dobro de Plutão, com 1.160 quilômetros. Não é à toa que Plutão foi rebaixado a planeta anão, não acha? Nem os telescópios de médio porte conseguem vê-lo. Ele é menor que a nossa Lua, que tem 1.738 quilômetros de raio. Gostou dessa comparação? Então vamos à próxima. Ela mostra os gigantes gasosos como são conhecidos: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar e tem 71.492 quilômetros de raio, 11 vezes maior que o raio do nosso planeta. Se Júpiter fosse oco, caberia 2.000 terras dentro dele. Saturno, o segundo maior planeta, não fica atrás. Seu raio é de 60.268 quilômetros. Bem menores, Urano e Netuno têm 51.108 e 49.538 quilômetros de raio. Mesmo assim, são quase 8 vezes maiores que a Terra. A imagem mostra bem o quanto somos pequenininhos perto desses gigantes de gás. Na sequência, vemos o Sol. Seu raio de 695 mil quilômetros é 100 vezes maior que o raio terrestre. Até mesmo o gigante Júpiter não passa de uma bolinha de gude quando comparado ao astro-rei. Veja que a Terra, nossa bela Terra, não atinge nem mesmo as dimensões de uma pulga. Impressionante, não é mesmo? Mas as comparações não param por aí. Nem mesmo o Sol é tão grande quanto parece. A imagem mostra que até ele se torna uma pequena estrela quando comparado a outros sóis, muitos anos-luz distantes. Nosso Sol não passa de uma lanterna quando comparado à estrela Sirius, distante 25 anos-luz do nosso planeta. Sirius é a estrela mais brilhante do céu noturno. Mas até mesmo Sirius, se comparada à grande Arcturus, perde a sua majestade. Essa estrela gigante, 17 vezes maior que o Sol, põe suas concorrentes no chão e faz nosso Sol parecer uma pequena lamparina. Mas não se iluda, no universo a briga é boa e quando você acha que já viu tudo, pode se enganar. Agora, quem parece uma pulga é a gigantesca Arcturus. Perto de Antares, uma supergigante vermelha distante 600 anos-luz da Terra, tudo parece pequeno. Antares é 700 vezes maior que o nosso Sol e brilha 10.000 vezes mais forte. Essa estrela se localiza no centro da constelação do Escorpião e, devido à sua coloração avermelhada, alguns astrônomos a chamam de Coração do Escorpião. Como deu para notar, em um universo tão gigantesco, a nossa Terra não é tão importante quanto imaginávamos, não é mesmo? Eu vejo você na semana que vem. Até lá! Olá! Legal, né, esse vídeo? Então, aí tem uma comparação ilustrativa, né, de animais em outros planetas. Imaginamos que fosse, talvez seja dessa forma, né? É na visão científica, não na visão espírita. Então, vamos lá, a aula propriamente dita. Então, aqui estão nossos pequenos, nossos lindos irmãos menores, as melhores, praticamente as raças que nós conhecemos. O que é que nós vamos falar um pouquinho nessa aula? Existem outros planetas habitados? Se existem, são como o planeta Terra, animais nesses outros planetas, e animais em planetas inferiores e superiores, e são como os nossos animais. Se esses planetas são habitados por animais e seres humanos, qual a relação que há entre eles?
Olha que interessante que nós vamos ver. Nós vamos ver praticamente sobre a Revista Espírita, né, que Kardec fala na Revista Espírita que Marte é um planeta na época de 1860 e pouco, 1858 mais ou menos. Kardec fala que Marte é um planeta muito inferior que a Terra. Aí depois, a Carta de uma Morta, vocês vão ter uma novidade futuramente. Quem já leu já sabe do que eu estou falando. Então, a progressão dos mundos. Há muitas moradas na casa do meu pai, que nós já vimos isso daí, que isso aí dá uma amplidez em tudo, não só no nosso sistema solar, mas em todo o universo, todos os planetas são habitados. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, nos fala: os planetas se diferenciam um dos outros de acordo com o grau de evolução, tanto físico quanto moral. Há diversas categorias de mundos. Embora não se possa fazer uma classificação definitiva, podemos entendê-las assim. Você deve ter, quem fez a escolinha, deve ter estudado já essas classificações dos mundos que o Kardec nos ensina, né? Do mundo primitivo. Ele coloca 5 classificações, mas nós acreditamos que tem muito mais. É para não deixar a gente meio doidinho. Então, ele coloca mundos primitivos, mundo de expiação e provas, que é o nosso. Então, Emmanuel sempre falava que nós somos muito mais para os homens de Neandertal do que para o povo de regeneração, porque nós somos ainda muito primitivos em relação aos mundos de regeneração, né? Muito de expiação e provas, que é o nosso, o mundo de regeneração, mundos felizes e os mundos celestiais ou divinos, né? Imagina só, nós estamos aqui no mundo de expiação e a gente não vê a hora de chegar no mundo celeste ou divino, que nós não temos nem condições de se adaptar ainda nesse nosso mundo de expiação, quanto mais querer se adaptar no mundo celeste. Então, vamos relembrar um pouquinho, né, quem fez escola, quem não fez vai começar a ver agora como é que é classificado isso daí pela doutrina espírita, tá? A existência é toda material nos mundos inferiores. A existência é toda material, reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. Nos mundos primitivos, destinado às primeiras encarnações da alma humana, raça selvagem ou nações bárbaras. Eu acho que vocês já ouviram falar, acho que já deve ter comentado aí, eu comento muito em palestra, quando eu vou, o pessoal pergunta, meu cachorrinho, quando chegar humano, nós vamos se encontrar com um humano aqui no planeta Terra? Vamos ou não vamos? Não vamos, né, pessoal? Porque nós já passamos desse mundo inferior, do mundo primitivo, né? Nós estamos em expiação e provas. Então, nosso cachorrinho receber o diploma de ter aprendido tudo como animal, ele vai passar para animal, ele vai, pela lógica que nós aprendemos na visão espírita, eles vão começar no mundo primitivos, que é ali que está as primeiras encarnações da alma humana, tá? O princípio inteligente já vem vindo, né? Aí na alma humana, eles vão ter que reencarnar, né, nesses planetas primitivos, ao mundo primitivo, destinado às primeiras encarnações da alma humana, onde a vida é toda material. E é mesmo, nós estudamos, nós vimos como que é mesmo, bem material mesmo. Tudo é questão de aprendizado e evolução. E os mundos intermediários, mistura-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento de seus habitantes. Mundo de expiação e prova, planeta Terra, onde predomina o mal. Nós sabemos que nós somos mal mesmo, e nós estamos aprendendo, nós temos que melhorar essa nossa, esse nosso orgulho, essa nossa vaidade, está aí na hora, todo mundo está falando do mundo de regeneração, um mundo melhor para todos nós, ou nós ficamos aqui fazendo a tarefa, não repetindo de ano, e fazendo realmente o que Jesus veio pregar,
para nós acompanharmos essa evolução e acompanhar e educar cada vez mais esses nossos pequenos irmãos, né? Que nós tantos amamos. Então, o que é que acontece quando dando continuidade aqui nesse mundo intermediário, né? Superioridade da inteligência, grandes imperfeições morais, muitos disso, nós sabemos disso, a maioria já viveu em outros mundos, correntes migratórias, o paraíso perdido, a pirâmide do Egito, o Salvador prometido. Tudo isso tá no livro do Exilado de Capela. Então, muita gente fala, onde é que está o paraíso perdido? Onde é que está esse elo, o elo perdido? Onde é que encontra isso? Como é que está ele? O que a ciência procura tanto não está no mundo físico, está no mundo espiritual. E essas pirâmides, como que até hoje estão estudando, foi encontrado agora há pouco tempo, subterrâneos super atualizados em pirâmides, como aquilo foi para ali, são sem dúvida seres altamente inteligentes que veio colocar. E eu, com a minha inocência de criança, eu acreditava, vai saber, né, que a gente sempre pensa um pouquinho e acredita que pode até ser. Eu brincava com meus amigos, falava para os professores que essas pirâmides, eu acreditava assim. Acreditava que saber, pode ser que tenha uma lógica. Vinham seres gigantescos para o nosso planeta, e os filhos desses seres que vinham junto com os pais fazendo seus trabalhos, eles ficavam brincando, construindo pirâmides aqui no planeta Terra. Essa era a minha visão, para você ter ideia. Olha aí, confirmação, né, do planeta Dispersão em Provas, onde existe o mal, a grande quantidade ainda é o mal. A maioria já viveu em outros mundos, correntes migratórias, nós já vimos, né? O Paraíso Perdido, as pirâmides, está lá no livro Zelado de Capela. Olha aí, o mundo de regeneração que todos nós estamos aguardando. Muitos de nós, eu pelo menos, eu acredito, eu não vou estar vivo. Muitos que estão começando agora, tudo bem. Os jovens, adolescentes de hoje, sim, porque Emmanuel fala que em 2053, provavelmente já está bem adiantado o mundo de regeneração. Vamos torcer que sim, que seja até um pouco antes disso, né? Tudo vai depender de nós, humanos. O planeta evolui, se modifica com as nossas vontades, com as nossas modificações, porque o planeta está ali, entendeu? Quem tem que modificar somos nós, os habitantes. Não há mais expiações, mas o ser humano ainda tem de superar provas, mais espiritualizado, a matéria não tem tanta importância, seu objetivo de vida muda, mais liberto das paixões, como orgulho, ciúme, inveja, ódio, etc. Olha aí, um exercício para nós colocarmos em prática já aí, né? Porque a gente tem que fazer a nossa mente mudar, né? Essa mente nossa física ainda é falível se não houver se firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, pois não haverá e avançar e recuar. Observação: o espírito não regride evolutivamente. O que é que acontece aqui? Eu gosto de falar como fosse uma aula, uma sala de aula. A gente vai estudando, e a gente não consegue acompanhar a nossa sala. A gente está sempre repetindo de ano, e eu estou num colégio particular de alto nível, mas eu não tenho capacidade de acompanhar esse colégio. Aí meu pai fala, ó, João, me desculpa, já estou gastando muito com você não consegue acompanhar a turma, você está sempre repetindo, eu vou ter que te tirar desse colégio e colocar você no colégio mais fraco. Essa aí é o que acontece conosco, com nós espíritos, né? Nós somos convidados, sem castigo, para irmos para um planeta inferior, pode ser até dispersão em prova do início, ou planeta primitivo mesmo,
mas com todo o conhecimento que a gente já está guardado no nosso perispírito, nós vamos ajudar esse planeta a evoluir. Nós temos uma história muito boa para falar sobre os espíritos que vieram de exilado de Capela, né? Que vieram de Capela para o nosso planeta Terra dar uma ajudada. Ele era altamente conhecedor intelectualmente, mas a moral dele é muito baixa. Ele veio para realmente equilibrar isso. Mundo de geração ainda. Aos mundos superiores, não existe a influência da matéria, a vida é toda espiritual, mundo felizes, o mal não existe. Todos os sentimentos ternos, termos elevados da natureza humana apresentam-se engrandecidos e purificados. A hierarquia é estabelecida pelas diferenças morais e intelectuais. Os mais fortes ajudam os mais fracos. Nós sabemos que grande números que vieram de Capela já retornaram para Capela. E nós temos um grande espírito que ainda está no meio de nós, nos ajudando, e falou que não vai largar esse caminhar nosso, do nosso sofrimento, enquanto a gente não mudar um pouquinho. Eu estou me referindo a Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, ele é um que veio de Capela. Ó mundo feliz, amor, felicidade, alegria, união e paz. E os mundos celestes? Mundos celestes ou divinos, habitados por espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem, a eterna luz, a eterna serenidade, a eterna felicidade. Deixa eu pôr isso aqui em cima. Todos os mundos progridem e mudam de categoria. Tá? Todos mudam. Mundo feliz. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, no item 19, o nosso querido Santo Agostinho, ele nos fala: o progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos que eles habitam. Quem pudesse acompanhar um mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptível para cada geração, e oferecem aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios progridem na senda do progresso. Ele é muito consolador, nós ouvindo e colocando isso em prática, que a gente sabe que é uma coisa que não é fácil, mas como nós já caminhamos tanto, pessoal, tantas vezes nós já fomos, já voltamos, nosso espírito já está cada vez mais aceitando a libertação desse orgulho que nós temos, dessa vaidade, principalmente nós, espíritas, que somos estudiosos. Se a gente começar a colocar em prática realmente o que Santo Agostinho e Jesus nos pede, a gente vai caminhar muito mais rápido do que imaginamos. Isso eu tenho certeza. O caminhar é individual, mas um pode ajudar o outro. Então, retornando aí os mundos. Olha, agora vamos entrar, propriamente dita, com os animais e outros mundos. Então, na questão 601 do Livro dos Espíritos,
Os animais seguem uma lei progressiva como os homens? Essa é a pergunta. A resposta, sim. E é por isso que nós, nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, disposto de meios de comunicação mais desenvolvidos. São, porém, sempre inferiores e submetidos aos homens, sendo para esses servidores inteligentes. Olha, 1857, e hoje você vê, em 2025, nós já evoluímos muito em tecnologia em relação ao nosso planeta. Imagina em planetas que nessa época já tinha tecnologia muito avançada, como eles estão hoje. Tá? Nós vamos depois falar um pouquinho sobre os planetas aqui do Sistema Solar. Aí na Revista Espírita de 1858, em março, ele já começa a falar sobre Marte, é 1858. Marte seria menos, olha, menos avançado que a Terra, povoado em sua maioria por espíritos levianos e impuros, inclinado ao mal e fazendo dele sua prioridade. O mal reinava muito em Marte. No livro Universo Profundo, autor espiritual Erasto, médio, e é do Pedro de Campos. É muito bom esse livro, pessoal, do Pedro de Campos. Conheço o Pedro de Campos pessoalmente, é um estudioso de ufologia, muito bom esse rapaz. Em linhas gerais, a evolução marciana é anterior à nossa, enquanto na Terra os primatas deram origem à vossa espécie, no mundo dimensionalista de Marte, foram as aves que evoluíram e deram origem à espécie pensante mais evoluída. Está na página 91 deste livro. Eu li esse livro, quando eu vi essa passagem, falei, eu tenho que pegar e colocar no nosso curso. Olha aí, o livro A Carta de uma Morta. E Maria João de Deus é a mãe de Chico Xavier. Olha lá que ela fala 50, 60 anos, quase 100 anos depois, o que ela fala sobre Marte. Existe uma atmosfera parecida com a Terra, mas o ar, na sua composição, afigura-se muitíssimo mais leve. A densidade em Marte é sobremaneira mais leve. Vi homens mais ou menos semelhantes aos nossos irmãos terrícolas, mas os seus organismos possuíam diferentes apreciáveis. Além dos braços, tinham um longo das escápulas, ligeiras protuberâncias. Olha aí, confirmação que veio que o Pedro fala que o povo de Marte veio das aves. Aí, na escápula, protuberância, a guisa de asas que lhes prodigilizavam interessantes faculdades volitivas. Percebi que a vida da humanidade marciana é mais aérea. Olha aí a evolução. Lá quem tinha muito orgulho, vaidade, lutava pelo mal, é o que nós estamos passando hoje em nosso planeta. Porque tudo tem que acontecer, essa mudança, como fala assim, tem que acontecer o caos para acontecer o equilíbrio. E tudo faz parte da evolução. Nada está errado, pessoal. Nada está errado. Por isso, nós temos que fazer a nossa parte. Aí a figura dos seres de Marte, né, para a figurativa. A evolução marciana. Assegurou-se-me ainda o desvelado mentor espiritual que a humanidade de Marte evolui mais rapidamente que a da Terra. Está aí provado já. E que desde os prodromos da formação de seus núcleos sociais, nunca precisou destruir para viver, longe das concepções dos homens terrenos, cuja vida não prossegue sem a morte e cujos estômagos estão sempre cheios de vísceras e vitualhas de outros seres da criação.
Nós somos canibais, pessoal. Tá vendo? Aí está mostrando exatamente a diferença da evolução de Marte em relação ao humano, principalmente na parte alimentar. E aí, infelizmente, ainda nós nos alimentamos de muito cadáver. Nele, a sociedade está constituída de tal forma que as guerras e os flagelos seriam fenômenos jamais previstos ou suspeitados. A mais profunda espiritualidade caracteriza essa humanidade rica de amor fraterno e respeito ao Criador. Vitualha significa víveres. Na revista Espírita, 1958, continuando no mês de março, Planeta de Prova e Expiação. Espírito de vários graus evolutivos, a maioria dos seres humanos se encontra no estágio evolutivo dos espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros e perturbadores. Em maior número estão os espíritos superiores, em menor número estão os espíritos superiores em missão específicas. Graças a Deus tem esse equilíbrio no nosso planeta, porque nós sabemos que tudo precisa de uma ajuda externa. E vem espíritos evoluídos de outros planetas para fazer a diferença no nosso planeta. Nós vimos hoje que muitas crianças já se negam a querer comer carne, não só carne, tem uma inteligência incrível, tem uma habilidade com o instrumento que é fora do comum. E a gente fala, nossa, como que é isso? Tá vendo que bênção que Deus deu? Quer dizer, Deus castigou o resto de sua bênção para eles? Não. Nós sabemos que o espírito é eterno, o espírito sempre evolui, sempre estamos para melhorar. Então, esses espíritos que estão vindo também para o nosso planeta é para fazer a diferença e dar uma ajudada também no nosso planeta se tornar um planeta de regeneração. Porque se estão nascendo hoje, quando chegar no planeta mesmo, propriamente de regeneração, a formação humana em questão de caráter, moral, vai estar bem mais equilibrada pela visão que Emmanuel sempre quis ver todos nós no equilíbrio das áreas, tanto com problema emocional como moral. Não se encontra na Terra o elo perdido, denominado pelos cientistas seres animais nos quais ocorre a transição entre a espécie animal e a espécie humana, entre os primatas e os seres humanos. Está vendo? Kardec já falava isso. Então, não é no nosso planeta que acontece esse elo, não está aqui no elo perdido. Porque nós sabemos, né? Nós vimos que essas evoluções que acontecem de animal para animal acontecem no nosso planeta. Então, nós vimos todas aquelas espécies caminhando, ainda o princípio inteligente lá em luta, se modificando, até chegar no auge e passar, né? Fazer passar de animal, espírito de animal hominal. E essa primeira reencarnação como hominal não acontece na Terra, como nós já vimos, né? Não acontece mais na Terra porque nós já estamos no planeta de expiação, caminhando para a regeneração. Os animais são vistos em nosso planeta, pela maioria dos seres humanos, como seres desprovidos de alma, objetos dos quais podemos dispor de acordo com nossas necessidades e vontade, os quais não têm direito nem sentimento, e cujos deveres ultrapassam muitas vezes aquilo que são capazes de suportar, coisas segundo René Descartes. Graças a Deus, nesta época, quando falavam sobre isso, que os animais não têm alma, que as mulheres não têm alma, que os negros não têm alma, essas coisas já foi tudo superado. Imagina a audácia de Kardec falar sobre a alma dos animais, Ernesto Bozano falar sobre a alma dos animais. O animal tem alma. Isso seria uma injúria naquela época, né? Para os cientistas principalmente. Até hoje, eu estava escutando uma reportagem hoje, eu até mudei que o entrevistado falou que é um biólogo, ele estava falando que é impossível
os animais sobreviverem em outros planetas? Lógico, nós, da nossa formação, é impossível mesmo nós sobrevivermos em outro planeta, mas nós sabemos, para cada planeta tem a sua formação corpórea, tanto animal, vegetal e hominal. Olha lá, sempre gosto de sempre citar o Consolador, o livro do Francisco Chico, pelo Emmanuel. É a resposta parcial da questão 136. Os animais e os homens, quase selvagens, servem para estabelecer a realidade triste da mentalidade do mundo, ainda distante da fórmula do amor, com que o homem deve ser legítimo colaborador de Deus, ordenando com sua sabedoria paternal. Então ele fala que nós somos os seres, somos homens quase selvagens. Isso há mais de 80 anos atrás, que esse livro tem mais de 80 anos. Tá? Sem sabedoria, sem saberem amar os irracionais e os irmãos mais ignorantes, colocados sob sua imediata proteção. Os homens mais educados da terra exterminam os primeiros para a sua alimentação. Eu escravizo os segundos para objeto de exploração. Nós sacrificamos nossos irmãos menores e escravizamos os nossos irmãos humanos, né? Escravizamos muito eles, de modo a mobilizá-los a serviço de seu egoísmo e sua ambição. Então, continuando na Revista Espírita, falando sobre Saturno. Vem depois da Terra, a superioridade numérica de bons espíritos lhe dá preponderância sobre os espíritos inferiores, do que resulta uma ordem social mais perfeita, relações menos egoístas e, por consequência, uma condição de existência mais feliz. 1858. Olha a tristeza. Na Carta de uma Morta, a Maria João de Deus, ela fala sobre Saturno. Notei que seres estranhos evolucionavam nos ares, em graças movimentos, apesar de me parecerem bizarros. Nada tinha de comum com os tipos da humanidade terrena. Essas criaturas que te parecem animais agressos das plagas terrestres são altamente dotados de sabedoria, sensibilidade e inteligência. Aí perguntaram, né, para Kardec, esses animais desses planetas que já são altamente evoluídos, o que pode comparar com um mero terráqueo mais evoluído que existe no nosso planeta, mesmo no dia de hoje? E responde para Kardec: eles são muito inferiores aos animais lá existentes. Olha que sofrimento, que tristeza nós ouvimos isso do nosso planeta. Souberam dominar todos os elementos da natureza e aplicar sabiamente as suas leis. Olha, lembra que eu falei que as leis morais são leis universais e intransmutáveis. Então, essas leis que a gente aprende aqui no planeta Terra, na doutrina espírita, ela é exercida em todos os planetas. Lógico, com sua adaptação e continuados estudos, fizeram deles mundo uma das regiões privilegiadas do universo, onde as almas desejosas de perfeição e beleza estacionam, preparando-se para um glorioso porvir, planeta de regeneração. Quer dizer, naquela época, eles já estavam se preparando para um planeta de regeneração que nós ainda nem começamos direito a se preparar para um planeta de regeneração.
Não vivem como na Terra, uma existência saturada de vícios e de maus costumes, nem se nutrem sacrificando vidas, mas conforme a natureza, aproveitando-se daquilo que ela nos proporciona, espontânea e naturalmente. Então, pelo que nós estamos vendo, os planetas evoluídos de 1800, nós vimos até agora, já não se alimentavam mais de carne, né? Não eram canibais mais. Vamos lá, a Lua e Vênus, na Revista Espírita, estão quase no mesmo grau e sob todos os aspectos mais avançado do que Mercúrio e Saturno. Vênus já está mais avançado que Mercúrio e Saturno. Que tristeza nossa! Nem preciso falar, né? Que nesta época o planeta Terra já era o nosso planeta do sistema solar, o planeta menos evoluído, e a gente acredita até hoje que só existe vida no planeta Terra. Urano seria superior a esses últimos, seus habitantes são formados por espíritos superiores, os homens neles são infinitamente mais felizes do que sobre a terra, pela razão de que não têm as mesmas tribulações a suportar e não estão expostos às mesmas vicissitudes físicas e morais. Chegaremos, pessoal. Só depende de nós. Nosso querido gigante do nosso sistema solar, Júpiter, reina o bem e a justiça. Ó o ano, 1858. Habitado somente por seres humanos em estágio evolutivo superior. A superioridade de Júpiter não está somente na superioridade moral de seus habitantes, está também na sua constituição física. A conformação física dos seres humanos é quase a mesma do planeta Terra, mas é menos material, menos densa e de uma maior leveza específica. Ao passo que rastejamos penosamente na Terra, o habitante de Júpiter se transporta de um lugar para outro, roçando a superfície do solo quase sem fadiga. O que vem lembrar aí, em relação ao planeta Terra, quem leu o Nosso Lar, que daquela época, quando foi escrito o Nosso Lar, os espíritos já levitavam, já tinham aqueles aerobus, que é uma velocidade fora do comum. Chegava de um lugar para o outro, questão de segundos. Isso o Chico já falando para a gente. Só que isso daí está tudo montado no plano espiritual. E nós sabemos que o plano espiritual é muito mais superior do que o plano físico em relação ao planeta Terra. E em relação a isso também, nós sabemos que aqui a parte encarnada, a parte física, é um retrato, é um espelho riscado, quebrado em relação ao plano espiritual. Imagina aí você vendo o planeta Júpiter, a parte física do planeta Júpiter, muito evoluído. Eu não sei se tem aqui, vou ver, tem sim, que não ia falar para vocês. A matéria do corpo físico é mais depurada, se dissipa após a morte, sem ser submetida à decomposição pútrida. Quer dizer, morreu, o espírito continua lá com o plano espiritual lá de Júpiter, e a parte física, a matéria, ela se decompõe imediatamente, não tem poluição ambiental mais. A duração da vida é proporcionalmente muito maior sobre a Terra. A média equivale a 5 dos nossos séculos. A vida média em relação ao nosso século, em relação ao planeta Terra, é 500 anos de vida o pessoal de Júpiter tem.
O desenvolvimento também é muito mais rápido e a infância dura apenas alguns de nossos meses. Quer dizer, eu já li que a adolescência, a parte adulta em Júpiter é a partir dos 5 anos. E aqui é até 40, 50, 60 anos, fica nas asas dos pais, muita gente, né? Onde vai evoluir desse jeito que a gente fica submetido a preso à matéria física? A comunicação se dá pelo pensamento, mas não exclui a linguagem articulada. Então, pessoal, cuidado com o pensamento em Júpiter. Pensou, viu? Não tem como. Apesar que fala articulado, né? Agora chegamos onde nós queremos. Os nossos animaizinhos em Júpiter. Olha lá, em 1858. Os corpos físicos dos animais são mais materiais do que os dos seres humanos de Júpiter. Os animais são vegetarianos, todos os animais são submissos ao homem. A gente vê assim, todos os animais são submissos ao homem. Nossa, será que eles são escravos dos homens? Não são escravos. Eles amam fazer serviço para os homens, para os seres humanos de Júpiter. Eles amam, eles são bípedes. Eles ajudam na construção civil, mas não como escravo, não ficar levando carga, mas construindo. Eles amam ajudar. Os animais são servidores operários que executam os trabalhos materiais. Os homens executam somente trabalhos intelectuais. Todos os animais são ligados a uma família particular. Os animais têm uma linguagem mais precisa e mais caracterizada que a dos animais terrestres. Fazem parte da família, eles tratam como seres da família, como nós estamos começando a trabalhar agora. Eles não são abandonados, eles não são maltratados, eles não são jogados na rua, eles estão ali para servir com amor ao seu tutor. Vamos lá, alimentação em Júpiter, também, olha o ano, 1858. Pessoal, se vocês tiverem curiosidade, pega essa revista, esse ano, 1858, esse mês de pega, apesar que eu acho que eu já mandei para vocês toda aquela coletânea que eu fiz, e lá tem tudo isso. Seria muito bom vocês lerem, porque tem muita coisa para ser lido. Lá na questão 23, qual é a base da alimentação dos habitantes? É animal e vegetal, como aqui? Puramente vegetal. O homem é protetor dos animais. É o que nós estamos aprendendo hoje, pessoal. Nós estamos aprendendo a cuidar dos nossos irmãos menores. A gente pode falar que a evolução em relação à proteção animal e olhar os animais com outros olhos, o planeta Terra deu um salto assim, PG, de 40 anos para cá, muito rápido. Os animais são tratados agora como seres da família. Isso eu estou me referindo, pessoal. Lamentavelmente, o nosso país é grande, a gente encontra essa maldade ainda com os animais em lugares pequenos, que ainda o pessoal não tem uma consciência que os animais fazem parte da família, que nós somos que nós somos ali para educá-lo, para eles aprenderem junto com a gente aprender com eles. E graças a Deus, muita gente já tem essa visão que a gente, e principalmente agora que nós começamos com esse curso, o pessoal está tendo uma visão muito melhor, porque também tem gente que está fazendo esse curso, tenho certeza, mesmo que começaram esse semestre, já tem uma visão diferente em relação aos animais. Aí nós estamos colocando uma obrigação, que é uma lei universal, essa lei imutável, que é a lei da evolução e a lei do amor, nós temos que praticar com nossos irmãos menores também. Corpo físico dos animais de Júpiter. O corpo ligeiramente peludo é, todavia, aprumado, como o nosso. As patas desapareceram em algumas para dar lugar a certas pernas que lembram ainda a forma primitiva. Há 2 braços robustos, singularmente ligados e terminados por verdadeiras mãos. Se nelas
consideram a posição dos dedos. A cabeça, ao contrário, não é tão aperfeiçoada quanto o rosto. Assim, a fisionomia reflete bem algumas coisas de humano, mas o crânio, o maxilar, é sobretudo as orelhas, nada tem que difiram sensivelmente do animal terrestre. Fácil é, pois, distingui-lo entre si. Este é um cão, aquele é um leão, vestidos com blusas. Deixa eu pôr aqui para cima, que está me pegando aqui embaixo. Vestes semelhantes às nossas, hábeis por se compreender entre si por uma linguagem que nada tem da nossa. Então, como a gente não tem como diferenciar ali é um cão, ali é um cachorro, ali é um leão, ali é um passarinho. Lá os animais são todos parecidos, todos se comunicam entre si e todos se respeitam e todos são vegetarianos. Isso é o nosso caminho, pessoal. O futuro que nos aguarda em planeta altamente desenvolvidos. Então, a gente vai ter já uma ideia como que nos aguarda. O Elo Perdido está lá na revista Espírita. Esses espíritos, antes de irem para lá, emigram sucessivamente em nossos baixos mundos do corpo de um animal para o de um outro, em uma escala de aperfeiçoamento perfeitamente graduada. Assim, para qualquer lado que se volte, a harmonia do universo se resume sempre numa única lei: o progresso por toda parte, para todos, para o animal, como para a planta como para o mineral. Olha que interessante, Kardec eles nos ensina bem sutilmente essa evolução em 1858. Aí vem Leon Denis, ele já explica para a gente mais profundamente. Aí vem Joana de Ângelo, aprofunda muito mais. Aí vem Chico, na Evolução dos Dois Mundos, já mostra muito mais profundo. Quer dizer, a gente já está com o espírito mais maduro, espiritualmente evoluído, e estão nos trazendo para todos nós mais informações. Então, quando ele fala isso, ele fala do mineral, do átomo mineral, vegetal, animal, hominal. E toda essa passagem. Aqui ele fala sucintamente, mas é o que ele se refere exatamente a essa evolução. Continuando na revista Espírita, Os Animais e a Família Espiritual. É o caso dos espíritos animais que povoam Júpiter, se aperfeiçoaram ao mesmo tempo em que nós, conosco e com nossa ajuda. Essas simpatias que formam no mais alto, famílias de espírito agrupam também ao redor das famílias, tudo um cortejo de animais devotados. Não precisa falar, né? Que hoje, bem pequeno, a gente começa a olhar eles dessa forma. Mas ainda mais, ainda com um pezinho atrás, não com tanta dedicação, não com tanto respeito. Mas a gente vai caminhando para fazer, atuar dessa forma. A Terra em transição. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 19, progressão dos mundos, Santo Agostinho falando, a Terra chegou a um dos seus períodos de transformação e vai passar do mundo expiatório a mundo regenerador. Então, os homens encontrarão nela a felicidade, porque a lei de Deus a governará. Olha aí, Santo Agostinho, em 1860 e pouco, lá no livro no Evangelho, ele já estava preparando todos nós para um mundo de regeneração. Mas o que acontece? A ambição, o orgulho é tanto que a gente não cresceu nada nesse intervalo todo, né? Em relação ao que a gente viu sobre Marte,
num planeta primitivo, em questão de 100, cento e poucos anos, passou o planeta Terra em 1858, passou o planeta Terra. Em 1858 ele era um planeta primitivo. Em 1940 e pouco, quando a mãe de Chico fala, Marte já passou o planeta Terra há muito tempo. E como é que é essa nossa parte na evolução do nosso planeta Terra? Temos muito a fazer para elevar o planeta Terra. A categoria daquele que descrevemos em último lugar, Júpiter, e temos muita necessidade de que o Cristo venha nos mostrar o caminho. Está lá na revista Espírita. Quer dizer, o planeta Terra, em 1858, era o planeta do nosso sistema solar mais primitivo. E você acha que hoje ultrapassamos algum deles? Pelo contrário, né? Nós continuamos ainda muito primitivos. Os heróis da fibra moral estão se despedindo da Terra, porque cumpriram seu ministério de amor. Agora é o tempo dos atos solitários pela união das forças, relembrando o Calvário no qual Jesus despediu-se glorioso, conferindo a continuidade da obra a quantos partilham seu percurso divino. Livros Atitudes de Amor, discurso de Bezerra de Menezes, a palavra de Bezerra de Menezes, diretriz insuperável. Esse livro, pessoal, também é um livro pequenininho, muito gostoso de ler. Aconselho vocês se aprofundarem um pouquinho lendo esse livro. E você vê que Bezerra de Menezes ele se refere aos amigos deles que vieram de Capela para o planeta Terra ajudar o nosso planeta a evoluir, saindo do primitivo e indo para o planeta expiação e provas. Só que a maioria, como ele fala aqui, a maioria já voltaram para suas casas. Ele está aqui não ainda por ficar, ele já foi convidado por Maria, mãe de Jesus, a ir voltar para o planeta dele. Mas ele prometeu que ele não vai sair, vai deixar o povo da terra enquanto ainda houver sofrimento aqui. Coitado, vamos ajudá-lo, né? A, a voltar logo, saindo, a gente sair dessa situação que a gente encontra no nosso planeta. Deixa eu tirar esse negócio aqui de baixo, que está cortando as palavras. Os animais, evolução do planeta Terra. Compreender os animais como espírito em evolução, que sofrem, sentem, amam, partilham de nossos sentimentos em estágio de crisálida, é parte do processo evolutivo do ser humano e do planeta. Entendê-los como nossos próximos é respeitar todas as leis divinas, sendo que repete muito essas leis divinas, descrita no Evangelho, trabalhando dessa forma para o bem em todos os matizes em que existe a divindade, caminhando para o término de toda a violência e o estabelecimento da paz para todos os espíritos do Senhor, assumindo assim o ser humano o papel que lhe cabe como espírito em estágio evolutivo superior, conferirá um dia, no caminho do futuro, o título de Mundo Feliz ao planeta Terra. Ai, que assim seja, meu querido. No livro Mecanismo da Mediunidade, de André Luiz, do Chico, no capítulo 26, Jesus e Mediunidade, ele nos fala: o Evangelho, assim, não é o livro de um povo apenas, mas o código de princípios morais do universo, adaptável a todas as pátrias, a todas as comunidades, a todas as raças e a todas as criaturas, porque representam, acima de tudo, a
carta de conduta para a acessão da consciência à imortalidade. André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles e outros grandes ícones fica sempre nos pegando no pé, nos mostrando o caminho, falando como funciona essa evolução, e a gente fica sempre para trás. E a gente olha para os nossos animais em casa, nossa, ele parece muito mais evoluído que muita gente. Com certeza. Tem animais que dá a impressão, e eu acredito que sim, são muito mais evoluídos que o ser humano, né? Em todos os quesitos. Para encerrarmos, matar animal, olha, Dalai Lama que falou isso em 1935. Matar animais por esporte, prazer, aventura e por suas peles é um fenômeno que é, ao mesmo tempo, cruel e repugnante. Não há justificativa na satisfação de uma brutalidade dessa. E aqui estão os livros. Recomendo Cartas de uma Morta, um livro muito gostoso de ler. Olha aqui, ó, Universo Profundo, que eu falei para você, do Pedro de Campos, ele é ufólogo. Esse livro, As Atitudes do Amor, também muito bom. Estou cansado. Não estou te ouvindo, Carol. Tá fechado o seu microfone. Não, a aula é densa mesmo, ela tem muita informação, Tem ela muita realmente, informação. Essa aula tem para a muita gente, é muita informação mesmo. informação. Uhum. Beleza. Mas, assim, uma coisa bem interessante, quando começou a descrever o que significa a Terra no concerto de de todas as galáxias, eu não posso deixar de mencionar o Mário Sérgio Cortella, quando alguém, ele falou assim, quando alguém te pergunta, você sabe com quem está falando? Aí ele acaba, né? Ele fala, você é um serzinho de uma raça dentre tantas outras, num Uhum. planetinha de uma galáxia pequenininha, de um sol, de não sei o quê. Ele reduz a gente a um negócio desse tamanhinho. Mas é verdade É mesmo. ótimo escutar. Uhum. É É verdade ótimo, é mesmo. ótimo. Aí Uhum. ele falou, quando a pessoa fala, você sabe com quem está falando? Ele pergunta assim, você tem um tempinho? Você Eu tem vou um tempinho que eu vou explicar. te falar para você. Eu assisti essa aula dele. Nossa, muito, muito É boa essa aula dele. Uhum. sensacional. Uma outra coisa, essa último slide do Dalai Lama, eu estou aqui em Lindóia e aqui perto, numa cidade próxima, está tendo um evento que é um rodeio. E cada vez que eu vejo a propaganda, eu quero quebrar a televisão. A Teresa não tem Porque culpa. é exatamente isso que ele fala. Quer dizer, você machucar um animal por esporte, mas o que que é? Envolve o que, ó? É. Grana. Uhum. Estádio cheio, Infelizmente, com esse grandes mês artistas. de junho, no Nordeste, é festa juninas. Em muitas cidades de São Paulo, são rodeios, lamentavelmente. Mas apesar, Carol, muitas festas de rodeio é mais musical do que com animal, tá? São poucos com os Está animais. diminuindo, com Está certeza. Com diminuindo certeza muito, você muito, percebe muito, que a muito. atração Eu já fui em maior várias são os festas de artistas. rodeio sem animal nenhum, que eu achei maravilhoso, que não há Pronto. necessidade. Eu prefiro ver os outros animais cantando do que sendo montado. Entendeu? Não, faz touro mecânico. Olha, que simpático. Faz um tourinho Não, mas mecânico tem touro também. mecânico, tem touro mecânico, tem essas outras coisas para você se divertir. Não precisa colocar mesmo um animal para fazer isso. Isso eu falo. Não mesmo. Quando comento que o nosso planeta em 1858 era tão inferior a todo o planeta do sistema solar, isso me dá tristeza. Ainda mais a humanidade achar que o planeta Terra é um planeta habitado, com toda essa ignorância que nós É. temos. Depois que nós vimos aquele filminho mostrando a grandeza do universo, é uma coisa assim Então, muito. você sabe com quem está falando, sim? A Eliana acho que está com a mão Eliana, levantada. Eli, pode falar, Eli.
Sabe, João, eu lembrei muito de um livro que eu li de Edgar Armand, que chama Os Aspectos de Vida em Júpiter. Você leu esse livro? Os aspectos, Os Aspectos da Vida em Júpiter. eu conheço, mas não li. Eu sei qual é esse livro. Acho que tem muito a Muito ver. interessante, Aham, muito a ver. tem muito a ver. Inclusive, uma das coisas que eu achei bárbaro ele falando é que, por exemplo, a gravidez nas mulheres de Júpiter são só 6 meses e indolor. Eu achei genial, muito Não existe bom. sofrimento mais em Júpiter, você Não, entendeu? Não existe mais sofrimento. Em 1858 já falavam que não existe sofrimento, o pessoal altamente inteligente, o pessoal um ajuda o outro, os animais são todos vegetarianos, como os humanos também. Eles estão ali para um cooperar com o outro, né? Então é uma coisa assim que exatamente você vê essa passagem que o, Luiz Armand, o Edgar Armand fala, é uma coisa mais atual. Imagina, em 1858 já falava isso. Imagina, para você ver, gravidez, dolor e muitas outras coisas que a gente vê como já evoluiu muito mais do que está acontecendo. Imagina hoje como é que está esses planetas. Isso que nós não conhecemos nada sobre os outros planetas, né? Já viu falar de é, Capela ali, da constelação, tudo, mas a gente não sabe nada na parte espiritual ainda sobre esse né, planeta. no livro dele, o Edgar Armand, ele cita muito essas frases que você trouxe da Revista Espírita, né, sobre alimentação, sobre os Uhum. sentimentos, sobre a comunicação telepática. Mas ele traz mais alguns detalhezinhos Sim. que eu preciso até reler, porque eu já não lembro. Eu li isso quando eu fiz a escola de aprendizes. Nossa, Uhum. faz tempo. Mas eu vou reler. É muito interessante. Quem tiver oportunidade de ter esse livro, é um livro fininho, pequenininho, chama Aspectos de Vida em Júpiter. Se alguém encontrar esse livro em PDF, pessoal, manda para mim que eu ponho no grupo. Esses grandes pesquisadores, eu não sei procurar essas coisas. Provavelmente Ah, eu tenha. vou procurar também. Eu vou Então procurar procura, também. depois, se tiver, manda para mim que eu ponho no grupo. Eu quero ler também esse livro. Os aspectos da vida em Júpiter. Tá bom, eu vou procurar. Legal. Pessoal, mais alguém quer perguntar alguma coisa, quer comentar alguma Não, coisa? já que eu abri meu fone. Menina, eu sabia que eu era pequena, mas você me diminuiu mais um pouquinho. Por quê? O que É, aconteceu? não, olhando o tamanho da Terra, Ah! né, perto do Sol. Eu Ah! sabia que a gente era um cisquinho de areia, mas eu acho que o meu cisquinho é menor ainda do que eu pensava. Mas é isso E por mesmo. outro lado, é tão gratificante, né? É verdade. É engraçado como o ser humano muda tudo com a arrogância dele, né? Ele Mas, olha muitas vezes os planetas aqui em volta como se não tivesse nada. aham. Eu era pequena, né, quando o homem chegou à Lua, e sempre me intrigou uma coisa. Todo mundo queria ir para a Lua, né? Conseguiu chegar lá na Lua. E aí não se fala mais em Lua, se arruma uma base espacial, quer ir conhecer o Sol, mas ninguém mais volta na Lua, né? Mas está tudo perto, É, entendeu? Vamos é, procurar um lugar e não sei o quê. Gente, eu queria estar naquela nave só para saber o que foi que eles viram, porque deve ter sido algo muito esplêndido, né? E as pessoas não conseguem compreender, nem enxergando com os próprios olhos. A gente realmente ainda tem muito a aprender. então, Ainda bem que pessoas, né, como Bezerra de Menezes não desistiram de nós, porque senão a gente ainda estava tentando aprender a acender o fogo. ai, mas é.
essa evolução nossa está muito lenta. Por isso a gente fala, nós precisamos, porque eu acredito que tudo isso, essa nossa arrogância, nossa vaidade, tem tudo a ver com o nosso hábito alimentar, viu? Ninguém me tira isso da cabeça. Porque a gente começa a engolir, comer o sofrimento dos outros, a gente acaba impregnando a nossa célula, nosso DNA com esse sofrimento. Os outros, eu falo dos outros, dos nossos irmãos menores, né? E eu acredito nisso. Ninguém me tira da cabeça. Bom. Manonzinha, pode falar, Manon. Não, só falar que essa foi uma das aulas que eu mais adorei, é Vai, fantástica. vai. Eu achei ela, não, sério, além de você estar dando a aula, eu achei Ai, um conteúdo assim, esplêndido, muito, muito bom. Eu já vi esse negócio da diferença do homem naquele no Parque Dom Pedro, que tem o negócio de ciência, a gente vai lá, fica numa posição, e eles começam a mostrar a gente em relação aos planetas, aí você vê que você é um cisquinho. É muito bom. Para criança, então, aquilo lá é fantástico. é Bem verdade. se colocar no lugar mesmo, sabe? Ó, aqui onde você está. Mas, e aí só fiquei bem triste de saber disso daí, que Marte estava pior, e aí já melhorou muito. Não triste por nós, não por eles, que ótimo, né? Mas eu sabia que a gente está bem ruim, que nunca tá difícil chegar nessa Aham. regeneração aí, viu? Por isso, Tá quando eu triste. li o livro do Pedro de Campos, que tem uma figura fabulosa, não sei se vocês conhecem ele. Ele ia muito lá na Casa do Caminho, que é ufólogo, espírita ufólogo. E quando eu li o livro do A Carta de uma Morta, eu falei, eu tenho que fazer eu tenho que mostrar aos meus alunos sobre isso que Kardec fala sobre o planeta Marte, o que o Pedro de Campos já falou, confirmou na realidade o que a mãe do Chico, em A Carta de uma Morta, veio nos alertar. Eu acho que isso aí é um alerta para todos nós. A gente não acredita, não caiu a ficha nossa. Nossa, se nós continuamos atrasados, vai demorar ainda um Continua pouquinho mais. atrasado, muito mais atrasado ainda. Parece que a gente não saiu de um Falou degrau. 2053, eu falei, nossa, que feliz, 53 está ótimo. Eu achei que ia ser 2200, É 2300, porque é 2053, estão falando que vai estar assim, que mais ou menos. ótimo. Porque não é assim uma coisa que a gente vai dormir, expiação e prova, vamos acordar a regeneração, né? As coisas já estão acontecendo, né? Essa transição é uma coisa muito devagar e a gente não vai perceber assim a diferença. Vai perceber quando a gente estiver bem nativa, como nós já percebemos no que é o mundo primitivo em relação ao mundo de expiação e provas. Isso nós já sabemos. Agora, nunca vamos saber como vai ser o de expiação. A gente vai saber porque de regeneração. Porque o de expiação nós temos certeza que foi nos dado que nós somos, a maioria, nós somos mal. Mal no sentido de maldade, também de maldade conosco mesmo, maldade com tudo, 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 qualquer maldade, não é? Quando eu falar com meus alunos, nós somos muito maus, assim, eu nunca matei ninguém, não é nesse sentido que eu falo. A maldade que a gente não consegue perdoar o próximo, não consegue ter uma atividade humanitária, você entendeu? A gente não sabe ajudar, a gente olha o outro, a gente vira, é igual os samaritanos, que a parábola dos samaritanos, e somos nós até hoje. A gente não consegue é, querer melhorar mais ainda, né? Então, e a gente, quando vai chegar na geração, ainda vai continuar mal, viu? Ainda vai ficar 50 por 50, porque tá mais ou menos 100 para 95 para 5. Existem os bons que estão aqui no nosso planeta, vamos ajudar. Isso. A gente precisa caminhar e cada vez mais rápido. E pela pesquisa que fizeram aí, os agnósticos são a maioria, né? Então, assim, como assim, né? Se a maioria não acredita em nada, a gente não vai evoluir nunca. Ainda bem que eles são agnósticos, não são ateus, né? Graças a Deus. Ser ateu, Bom, ser ateu, é, sou graças a Deus. Né? A nossa querida está quase na hora, filho. Rosângela, fala. Obrigado, Manu. Nada, eu só estava lembrando de uma coisa, se alguém já viu aquele astronauta brasileiro falar sobre o impacto que existe em qualquer ser humano quando ele olha o universo. Ele
simplesmente fala que assim, não dá para você deixar de acreditar que existe Deus e que exista outra coisa superior àquilo que a gente vê na Terra. É muito interessante. A É. única coisa que a gente pode ter certeza é de que a gente, nesse momento, está no melhor do que a gente já foi, né? Mas Sim, então, vamos melhorar o que a gente tem, sem ajudar a melhorar. dúvida, sem dúvida. Se nós estamos aqui, mas é isso que nós temos que fazer. A gente tem que parar e falar assim: olha, eu fui isso na vida passada, eu fui aquilo na vida passada, eu fui o rei, fui uma princesa, eu fui isso, fui aquilo. Não, eu quero ser amanhã o melhor. E como é que eu vou ser amanhã melhor? Plantando hoje, fazendo a minha diferença hoje. É isso que nós temos que fazer para a gente caminhar mais rápido. Pelo menos chegar ao caminho que os marcianos caminharam, né? Tá Limpar o bom, querido. coração, aprender a limpar o coração, né? É, Ter bons exatamente, aprender a pensamentos, a limpar o gente já está coração, isso contribuindo. mesmo, Rô, Vamos exatamente. longe, ainda tem Mas chão, a mas gente vamos vai lá. aprendendo, a gente vai vendo isso daí, a gente vai se perdoando. Nós precisamos se perdoar. Isso mesmo. Tá bom, pessoal. Então vamos pedir para a nossa querida Carol fazer as vibrações, tá? Em nome de todos nós. Eu peço só para os microfones se manterem desligados, que eu estou ouvindo uma interferência, não sei se é impressão minha. Então, hoje nós temos 4 animaizinhos que solicitaram nossas vibrações especiais. Então, antes de fazermos as vibrações gerais, eu vou pedindo que a gente agora disponibilize todo o amor, todo o sentimento bom que existe em nosso coração, pedindo especialmente a proteção das equipes franciscanas que nos assistem, e a proteção especial a presença de cada um dos protetores desses animaizinhos que a gente vai falar agora, para que eles nos auxiliem nesse tratamento, nessas vibrações, para cada um deles. Então, contando a presença com essa espiritualidade amiga, vamos iniciando pela Azula. A Azula é uma labradora de 15 aninhos, que está com câncer de mama, tumor no baço e cirrose hepática. Então, ela não tem condição cirúrgica. Então, vamos pedindo que ela tenha reativado todos os seus centros de força, estimulando a cada um deles. Vamos tratando especialmente o esplênico, estimulando o seu sistema imunológico com as cores particulares de cada um deles. Pedimos também que sua área hepática seja iluminada, o tumor no baço seja circunscrito, ele seja encapsulado por uma luz violeta. E pedimos que todo o seu corpinho seja banhado por uma luz verde, de cura, de refazimento, de conforto. E nessas vibrações de paz, vamos envolvendo seus tutores, Douglas e Vânia. Que eles tenham todo o amor no seu coração para assistir esse animalzinho, até quando ele estiver encarnado aqui no nosso planeta. Agradecemos, então, aos mentores, aos nossos mentores, ao protetor da Zula e toda a equipe franciscana que aqui está. Vamos agora vibrando pela Dixie. É uma égua da raça Haflinger, 8 anos. Sua tutora é a Eva. Esta égua que se encontra nos Estados Unidos, ela é muito assustada. Ela não aceita montaria, ela não morde, não escoiceia, mas ela é muito agitada, ela não se deixa montar. E ela é muito ligada a uma irmãzinha de 6 anos. E diante dessa rebeldia dela, os proprietários do local onde ela está se dispõem a vendê-la e vai ser um choque muito grande, porque ela está muito ligada a essa irmãzinha de 6 anos. Então, vamos pedindo ao seu protetor que nos ajude em vibrações amorosas.
envolvendo seus centros de força, reativando todos eles. Nos dedicamos especialmente ao centro, ao sistema neurológico, para que ela se acalme, que um sentimento, uma luz azul envolva todo o seu corpinho, que ela se tranquilize, que ela possa sentir a paz, que ela possa ter uma convivência pacífica com os humanos, com todos os humanos que a envolvem. Sua tutora Eva, que nós vamos envolvendo também em luzes de muita força, de muita coragem e de muita fé para acompanhar o seu animal. A próxima é a Isa, uma cachorrinha, uma fêmea, sem raça definida, 10 anos. Tutora é a Cláudia Del Corona. Ela fez uma cirurgia para a retirada do baço. Está com ainda, não, embora tenha sido feita a cirurgia, ela não está com o diagnóstico fechado e ela precisa também ter os seus centros de força reativados. Pedimos ao seu protetor que esteja conosco nessas vibrações de amor. Que ela seja envolvida por uma luz azul, que dê a ela a tranquilidade necessária à sua recuperação. Uma luz verde que envolva o local da cirurgia, proporcionando uma cicatrização completa. E que ela tenha, que ela seja fortalecida, seja qual for o diagnóstico a que se chegar. Que a sua tutora seja envolvida em uma luz azul de muita calma, de muita paz, de muita fé. Gratidão, então, ao seu protetor que nos ajudou nessas vibrações. Vamos vibrando agora pela Noa. É uma Spitz de 5 anos, sua tutora Ione Macedo. Ela está com uma luxação na patela. Então vamos vibrando, pedindo que o seu protetor esteja conosco nessas vibrações de cura. Pedindo que ela tenha ativado seus centros de força. Uma luz azul envolva todo o seu corpinho, uma luz verde. E nas 2 patelas, que seja aplicada uma luz laranja, fortalecendo a articulação, a estrutura óssea, fazendo cessar suas dores. Que a sua tutora, Ione, seja envolvida também numa luz azul, de muita força, coragem e muita fé para cuidar do seu animalzinho. Então, agradecemos a todas as equipes franciscanas que nos ajudaram, que nos auxiliaram nessas vibrações, especialmente ao protetor de cada animalzinho aqui citado, que estejam sempre conosco nessa nossa prestação de atendimento, de vibrações aos animaizinhos. E agora passamos às vibrações gerais, vibrando por todo o universo, muita paz por todos os planetas, pelo nosso planeta Terra, vibrando pela natureza, pela humanidade sofredora, pelos doentes do corpo, da alma, vibrando por todos os lares, por todos os nossos amigos e supostos inimigos, vibrando ainda por todos os desencarnados e por sua amorosa acolhida pela espiritualidade. Pelo umbral, pelas trevas, pelo vale dos suicidas. E, humildemente, pedimos uma vibração para cada um de nós, para que se cumpra em nós a vontade do Pai. Tenhamos sustentação, amparo, saúde, equilíbrio do corpo e do espírito. E força, coragem e fé para continuarmos a trilhar os ensinamentos de Jesus. Que assim seja. Agora eu passo para a Drica para a prece final. Antes de fazer a prece, quero agradecer quem fez a prece inicial e pedir desculpa para todos pelo meu imprevisto. Eu queria ler um trechinho que eu retirei do livro Francisco de Assis, do João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês, numa conversa, eles estavam falando sobre Mateus: não penseis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada. E aí Francisco explica: Jesus veio trazer, sim,
a espada, mas a espada de verdade, que corta mais de que todas as outras, a espada do perdão, que vence mais que todas as armas. Veio trazer a espada do amor, que domina muito mais do que os exércitos reunidos em todos os povos. E assim, nós agradecemos a toda essa equipe espiritual deste curso, desse estudo. Agradecemos os nossos mentores individuais que sempre, com muito amor e carinho, nos amparam, nos dão bons conselhos, estão sempre do nosso lado. Juntos vamos agradecer a nossa Mãe Maria e toda a sua equipe de trabalhadoras. Vamos agradecer também nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, que com muita confiança e alegria espera os nossos passos, sabendo de nossas dificuldades, mas ele tem a certeza que chegaremos numa evolução e chegaremos mais perto dos ensinamentos dele. Mestre, obrigada pelos seus exemplos e por todos os seus ensinamentos. E ao nosso bondoso Pai, nós agradecemos tudo que temos e tudo que somos. Agradecemos, Pai, o teu amor para cada um de nós. Mas mesmo assim, Pai, ainda te pedimos, derrame sobre nós a tua serenidade, a tua luz e o teu equilíbrio. Que assim seja. Obrigado.